Iniciando a gravação, nós vamos fazer agora levar em consideração o que acontece com a resistividade do material quando o material quando há um aumento da temperatura. Então, isso por exemplo, então nós temos esse problema aqui, Pilate. A temperatura no dado momento é 12 graus. Então, quanto deve aumentar a temperatura para que a resistência de um fio de cobre aumente 10%? 10% a partir dessa referência a 12 graus. Para isso, é conveniente que a gente possa apresentar essa situação. Então, aqui nós temos exatamente como é que acontece a resistividade, como é que ela aumenta ou diminui conforme a resistência. Então, quanto maior a temperatura, normalmente maior vai ser essa vibração do material. Sendo maior a vibração do material, a vibração dos átomos e dos elétrons, então vai haver uma dificuldade maior desses mesmos elétrons passarem através dessa camada de valência, então, através desta rede cristalina, quando ela é toda excitada com o aumento da temperatura. Então, existe aqui uma expressão que a resistividade atual é uma resistividade a 20 graus, multiplica 1 mais alfa vezes 20, na temperatura de 20 graus, e aí ele falando da temperatura menos 20 graus. Ou seja, então, o comportamento da resistividade é em função dessa referência de 20 graus centígrados. Então, você tem que ter a resistividade a 20 graus centígrados. E aí nós podemos olhar aqui, ó, resistividade. Por exemplo, a prata 16, nano-ohms vezes metro, cobre 17, alumínio 28, ferro 100 nano-ohms, grafite 35.000. E aí esse coeficiente de temperatura, que é o alfa, alfa 20, chamamos de coeficiente de temperatura, é esse valor de 0,038 para prata, 0,039 para cobre, 0,039 para alumínio, 0,05 para o ferro. Para grafite é menos 0,005, ou seja, a grafite, conforme aumenta a temperatura, ela torna-se um melhor condutor. Tanto que ele tem 35.000, então ele não é assim tão bom condutor. Então, para isso, agora a gente volta ao nosso problema. Então, vocês viram que a temperatura ela foi abaixada a 20 graus centígrados. E a resistividade ela é sempre uma referência dessa expressão, a resistividade em função da temperatura igual a ρ20, o mais α20, a temperatura menos 20. Então, é a temperatura, por exemplo, de 12 graus. Então, aqui, ó, e aí nós temos que a resistividade a 20 graus centígrados é 17 nano-ohms vezes metro. E o coeficiente de temperatura a 20 graus centígrados é 0,039. O que a gente teria que fazer, então? Você tem que calcular a nova resistividade quando a temperatura baixa de 20 para 12. Então, fica ρ de 12 igual a ρ de 20, com mais alfa de 20, ou seja, alfa do cobre, e multiplica 12 menos 8. 12 menos 8 é menos 8 graus. Então, ele diminuiu a temperatura. Se ele diminuiu a temperatura, então ele diminuiu a resistividade. E agora nós temos a nova situação que é quanto deve aumentar a temperatura para que a resistência do fio de cobre aumente em 10 graus, 10% a partir dessa temperatura de 12 graus. Então, ρ de x é ρ de 20 multiplica 1 mais alfa 20 a temperatura menos 20, ou seja, essa nova resistividade de ρx ela tem que ser 10% maior do que a resistividade em 12 graus. Então, aqui, essa é exatamente a relação central. E a resistividade é em função dessa resistividade de 12 graus, que é 10% maior. Então, a gente pode dizer o seguinte: 1,12 ρ de 12 é ρ20, que multiplica alfa 20, T menos 20, ou seja, seria esse ρx. E agora só que nós estamos comparando com ρ12, a temperatura a 12 graus, que é ρ20, 1 mais alfa, multiplica 12 menos 8. 12 menos 20, desculpa. Então, nós temos aqui, ó, os ρ12, eles se simplificam. Então, 0,2 vai ser ρ, simplifica com ρ, então fica 1 mais alfa 20, que multiplica a temperatura. Nós estamos buscando T menos 20. Temperatura T que nós estamos buscando, T menos 20. Aqui embaixo é 1 mais alfa de 20. Isso aqui é 20 menos 8, é menos 8. Então, esse 1 alfa menos 8 ele vai ter que vir para o outro lado aqui, ó,
Ele vai ter esse 1 mais alfa 20, ele tem que vir para um outro lado. Então, isso aqui vai ser igual, isso aqui vai ser igual a 1,1, 1 menos 8 alfa 20. Isso aqui é igual a 1 mais alfa 20, que multiplica t menos 20. Então, 1,8, 1,1 menos. Aqui, então, nós temos menos 8 vezes 1,1 é 8,8 alfa. É igual a 1 alfa 20, que multiplica t menos 20. Então, esse t menos 20 aqui, ó, esse 1, ele pode vir para o outro lado, porque está se somando. E aqui nós teríamos alfa 20, que multiplica menos 20. Nós temos alfa 20, que multiplica t. Então, fica t alfa 20. T alfa 20 do lado de cá. E esse menos 20 vezes alfa, posso vir e jogar para o outro lado aqui. Só que se aqui é negativo, do outro lado da equação, aqui ele fica. Então, nós teríamos 1,1 menos esse 1 que veio para cá, que vai dar 0,1. 20 mais, menos 8,8. 20 menos 8,8. Isso tudo divide por alfa 20. Então, aqui nós substituindo em termos de valores, 20 menos 8,8 é 11,2. Então, 0,1 mais 11,2 que multiplica alfa 20. 0,0039. Divide tudo por 0,0039. Então, essa temperatura final vale 36,84 graus centígrados. Só que o que nós queremos aqui é quanto deve aumentar a temperatura para que a resistência de um fio de cobre aumente 20%. Então, é a variação de temperatura. Para o T final, menos 12 graus, que vai dar, então, 36,84. Menos 12 dá 24,84 graus centígrados. Então, essa é a variação de resistividade. Então, nesse caso aqui, como nós vimos, ele está aumentando a temperatura. Agora, vamos resolver um outro problema que tem a ver com a questão de circuitos elétricos. E a gente vai resolver isso aqui, meus caros, por lei de Ohm. Então, aqui, ó, no circuito, e depois por associação de resistores em série e em paralelo. Então, no circuito representado na figura abaixo, foi medida a corrente na resistência de 8 kΩ e obteve-se um valor de 2 mA. Então, aqui não está apresentado a figura, vou apresentar na próxima página. Use esses dados para calcular o valor da força eletromotriz, que é a tensão da fonte, e a diferença potencial em cada resistência. Então, a figura agora ela é apresentada nessas. Nós temos aqui a bateria, a força eletromotriz, e nós temos um resistor de 6 kΩ em paralelo com 3 kΩ. Eu já estou falando que a gente vai querer fazer um resistor equivalente aqui, ó. E aqui nós temos, então, aquilo que foi comentado. Uma tensão de uma corrente de 2 mA em cima de uma resistência de 8 kΩ. Então, 8 vezes 2, 8K vezes 2 mili, isso aqui vai dar, então, uma tensão aqui, ó, de 16 volts. E o que nós estamos querendo aqui, ó, estamos querendo calcular a força, o valor da força eletromotriz na bateria e a diferença potencial em cada resistência. Então, aqui nós temos, então, 8 vezes 16 é 16 volts. E agora, então, o que a gente pode fazer? Nós temos dois resistores em paralelo. A gente pode vir aqui, ó, e cá, não, frente. Então, a gente pode vir aqui depois da lei de Ohm. Então, por exemplo, nós temos três resistências em série. A resistência equivalente é a soma das três resistências. E se nós temos resistências em paralelo, temos que 1 sobre o inverso da resistência equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, essa aqui é a expressão para se calcular a resistência equivalente. Mas se nós tivermos apenas duas, a gente percebe que a resistência equivalente ela vai ser R2 vezes R3 aqui embaixo, aí R2 sobre R3 divide, aqui você vai ter R3 aqui em cima, e aqui você tem R1, R2 vezes R3, aí você divide por R3, aqui vai ter R2. Então, aqui em cima é R3 mais R2, embaixo R2 vezes R3.
Então, a resistência equivalente, a gente vai verificar depois, é simplesmente R2 vezes R3 dividido pela soma de R2 mais R3. Então, aqui agora eu volto e eu venho aqui para calcular essa resistência equivalente. Como dito aqui embaixo, usando os dados, calcula a força eletromotriz, potencial em cada resistência. Então, dada a resistência R1 de 6, a resistência R2 de 3, como eu falei para vocês, eu teria aqui ó, 1 sobre R equivalente, R1 mais R2 sobre R1 vezes R2, e aí nós teríamos aqui que a resistência equivalente, então, ela vem para cima, esse R equivalente vem aqui, fica 1, então nós temos que a resistência equivalente é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, 6K vezes 3K, que vai dar 18K, dividido por 6K mais 3K, que dá 9K. Então, 18K sobre 9K, dá, desculpa, 18K ao quadrado aqui, gente, porque é K vezes K. Então, aqui ó, é K ao quadrado. Então, K ao quadrado sobre K vira simplesmente K. 18 sobre 9 dá 2K. Então, a nossa resistência equivalente é 2 kΩ. Aí vai acontecer uma coisa interessante, né? 2 kΩ. Eu posso, com esse 2 kΩ, eu posso encontrar então qual é a tensão que vai existir nesses dois terminais aqui. Ó. Se a minha corrente total é 2 mA e a minha resistência equivalente vale 2, então a minha queda de tensão entre esse terminal que está aqui e esse terminal que está aqui ó, é a resistência equivalente 2 multiplicado pela corrente total, que vale. Então, a nossa V sobre essa resistência equivalente é 4 volts. Então, aqui remontando o circuito, que nós temos aqui então um circuito de 2 e aqui de 8, aqui então tem uma tensão de mais 4 volts, aqui uma tensão positiva e negativa de 16 volts, e aqui nós temos a nossa força eletromotriz. Então, aqui, ó, menos a força eletromotriz, então, menos a força eletromotriz, mais 4 mais 16 é igual a zero. Então, a tensão, aqui é uma tensão negativa, ela indo para o outro lado, então aqui a tensão da força vai ser V1 mais V2, que é 4 mais 16, que vale 20 volts. E agora, nós temos a tensão V1 aqui, ó, que vale 4 volts, então podemos calcular somente que a tensão de 4 volts está entre esse terminal e esse terminal aqui. Ó. Então, sobre esse 6K é aplicado 4 volts. Sobre essa resistência de 3K também é aplicado 4 volts. Então, para conhecer a corrente aqui, ó, é simplesmente I é igual a tensão dividido pela resistência. Então, é 4 ohms, 4 volts, 6K, dá 0,667 miliampere. Tá? 0,07 miliampere. E agora a corrente 2 é a tensão V1, que é 4 volts, dividido por R2, que vale 3K. Então, 4 sobre 3 dá 1,333. Então, a corrente agora total, I, é a corrente I1 mais I2. Então, isso aqui, depois a gente vai perceber que isso aqui ó, é uma lei de Kirchhoff das correntes. Então, as correntes que entram nesse nó aqui ó, são iguais à corrente que sai desse nó. Então, aqui entra I1, que vale 0,66667, e a corrente 2 vale 1,33333. Somando os dois, dá exatamente 2 mA, que é a corrente que passa pelo resistor de 8K. Okay? Então, nós resolvemos mais um problema. Agora, a gente pode fazer e calcular mais um outro problema. E também nós vamos usar a lei de Ohm e as resistências equivalentes em série e resistências equivalentes em paralelo. Então, no circuito da figura abaixo, determine a potência dissipada em cada resistência e a potência fornecida pela força eletromotriz. Nós temos só uma força eletromotriz. Então, verifique que a potência fornecida pela força eletromotriz é igual à soma das potências dissipadas em todas as resistências. Então, a potência que é fornecida por essa fonte aqui ó, tem que ser igual à potência dissipada, que é o somatório das potências dissipadas em cada uma dessas resistências aqui. Ó. Então, aqui ó, o que a gente acaba fazendo inicialmente, ó, então está dizendo o seguinte, verifique que a potência da força eletromotriz é igual à soma das potências dissipadas. Então, aqui ó, nós temos uma resistência 150 e 100 estão em paralelo,
E nós temos uma outra resistência aqui, que elas também têm em paralelo, que é 60 com 80. Então nós temos duas resistências equivalentes, que eu chamei essa aqui, ó, de R23, eu chamei essa aqui de resistência 4 e 5. Então a gente vai querer calcular agora as resistências equivalentes. Resistência R23 é 150 vezes 100, divide por 150 mais 100. Então aqui, ó, nós temos 250, corta aqui, ó, 25 a gente pode dividir por 5. 25 sobra 3, divide por 5. Então aqui daria, cortando uma aqui, ó, aqui sobra então 300, divide por 5, dá 60. 5 vezes 60, 300. A resistência 4, 5 é 60 e 80, que estão em paralelo. Então aqui nós teríamos 60 vezes 80 sobre 60 mais 80, que dá então 4.800 sobre 140, ficaria 48 sobre 4. Então esse aqui já não dá um valor exato, então 48 sobre 14 vai dar 34,286 ohms. Então a nossa corrente total, que a gente queira calcular, vai ser 20, que vai estar em série com R23, está em série com R45. Então aqui, ó, 20, a 23 é 60, mais a R45, que é 34,286. Então a gente pode calcular uma nova resistência equivalente aqui, ó, que é a soma dessas três resistências, 20 mais 80, 20 mais 80, 80 mais 34, vai dar 114,286. E para encontrar a corrente total, então, é 6 dividido por 114,276, que vai dar uma corrente de 52,5 vezes 10 a menos 3 ampere, que é simplesmente 52,5 miliampere. Então essa aqui, ó, é a corrente que está saindo dessa fonte. Então ela efetivamente ela está fornecendo energia. Vai verificar mais um desenhozinho aqui na frente. A corrente, a gente pode dizer que ela entra no terminal negativo da fonte e ela sai no terminal positivo da fonte aqui. E aqui as correntes entram no terminal positivo e saem pelo terminal negativo. Está a representar as diferenças de. Então, a potência fornecida pela força eletromotriz é a tensão 6 volts multiplicada pela corrente total 52,5. Então, 6 vezes 52,5 mA vai dar 0,305 watts, dá 315 miliwatts. Então, agora eu vou me preocupar em querer calcular quais são as potências dissipadas, que esse que está perguntando, potências dissipadas em cada uma das resistências, essas 5 resistências. Para isso, a gente tem que conhecer também qual é as tensões. Então, a primeira coisa que ele está fazendo aqui é as tensões nas resistências equivalentes. V1, a corrente é a corrente total. Tá aqui, ó. V1, então, vai ser 20 vezes a corrente de 52,5 ampere. Então, 20 vezes 52,5 ampere vale 1,05. E V23 é a resistência equivalente de 2,3, que vale 60, multiplicado por 52,5 vezes 10 a menos 3, que vai dar 3,15. 3,15. Ó, 3,15 somando com 0,05 dá 4,2. É isso aqui. E daí nós temos a resistência 4,5 vezes a corrente total, que é 34,276, vezes 50,5. Isso aqui vai nos dar, vezes 10 a menos 3, que vai dar uma tensão de 1,8. Se somarmos essas três tensões, então é a tensão. As tensões que elas estão aqui, série, então nós temos a tensão V1, VR1, VR23 e VR45. Então essas tensões se somando, são exatamente 1,05 mais 3,15 dá 4,2, 4,2 mais 1,8 dá 6 volts. Então as tensões aqui de fato dão 6 volts. Então esse nosso cálculo está correto. Do mesmo modo, a gente, quer dizer, claro, a gente poderia calcular as potências por exemplo, V ao quadrado sobre R, mas a gente vai calcular por R vezes I. Então a corrente I2 agora é a tensão
V23 dividido, por exemplo, por 150. Depois aqui, a corrente aqui vai ser V23 dividido por 100. Então vamos ver o que ele fez aqui. Ó. E a corrente 2 é V23, que é 3,15. 3,15 dividido por 100. Então vai dar 31,5 mA. Agora nós temos aqui, por exemplo, V23 é a tensão de 3,15 dividido pela resistência R3, que é essa resistência aqui, ó, que vale... é só invertir, gente. Isso aqui. Então essa aqui é R2, na verdade eu chamei de R3, e essa aqui é a resistência R3, que eu chamei de R2. Muito bem, é só inverter esses valores aqui. Então 3,15 por 150 vai dar 21 mA. A gente até pode ver 31,5 mais 20,5 dá exatamente 52,5. Então, fecha que a corrente de entrada é igual às correntes que estão circulando pelos dois resistores R2 e R3. E aí nós olhamos agora a nossa último conjunto, que é dos resistores R4 e R5 paralelo. A gente tem que saber a tensão V4 vale 1,8 dividido por R4. Vamos ver se eu fiz a coisa certa aqui. R4 é 60 e R5 é 80. Então aqui está correto. Então aqui é 1,2 sobre 60, dá 30 mA. E aqui a corrente 5 é V4, que vale 1,8, divide por 80, que dá 22,5. 22,5 mais 30 dá exatamente 52,5, e aí está correto. Então agora vamos calcular a potência em cada um dos resistores. Né? A potência P1 é P1 vezes 1,05 vezes 52, tá? 5 vezes 10 a menos 3 dá 55 miliwatts. A tensão V23 vezes a corrente 2 é 3,15 vezes 31,15 3 vai dar 99 miliwatts. A potência P3 e a tensão V23 vezes a corrente 3 vai dar 3,15 vezes 21 vezes 10 a menos 3, que dá 66 miliwatts. E a tensão V4 vezes I4, a tensão V4 vale 1,8 volts multiplicado pela corrente 4, que vale 30 miliampere. Vai dar então 54 miliwatt. E a potência P5 é a tensão V45 vezes a corrente 5, que é 1,8 vezes 22,5 10 a menos 3, 2,3, que vai dar 41 miliwatt. Então, somando agora as tensões, as potências P1, P2, P3, P4, P5, 55, 59 mais 76 mais 41, vai dar exatamente 315 miliwatt. Então, aqui, observando as potências, a potência fornecida é 0,315 watts, e a potência, então, consumida, que é essa potência total, também vale 0,315, então a potência fornecida é igual à potência absorvida, que é o que nós esperávamos que isso acontecesse. Então, isso aqui é a prova dos 9, e de fato o cálculo está correto. Agora nós vamos para as últimas duas questões. Ele mostra que existem 4 componentes identificados pelas letras A, B, C e D. E componentes fornecem 12 watts. E aí ele está perguntando quais componentes absorvem 12 watts, qual é a potência qual é o valor da potência recebida pelo componente P e qual é o valor da potência fornecida pelo componente P. Um é a potência recebida e outra a potência fornecida. O que vai acontecer? Vai acontecer então que, vamos ver se ele consome ou se ele fornece, e em função disso, o valor pode ser positivo ou negativo. Ele está perguntando qual é o valor da potência fornecida pelo componente D. Então vamos olhar primeiro, nós temos um componente aqui, ó, e existe uma tensão sobre ele de 10 volts, está entrando uma corrente de 3 mA pelo terminal negativo aqui. Entra pelo terminal negativo, e a corrente está entrando pelo terminal negativo, então isso aqui é uma fonte. Isso aqui está fornecendo, por exemplo, aqui, ó, 30 ou 3 vezes 30 miliwatt. Está fornecendo 30 miliwatt. Aqui já acontece algo já um pouco diferente. Aqui, por exemplo, está entrando
6 mA, um terminal positivo. Isso aqui é uma resistência, está absorvendo. 6 vezes 5 dá 30. Então, é 30 miliwatts que ele está recebendo. Recebendo. Ah, que legal. Aqui, gente, realisticamente, não tem nenhum componente que esteja... Isso aqui é o dó. Aqui não tem nenhum componente que, de fato, esteja recebendo, absorvendo uma potência de 12 watts. Aqui é um pouco diferente. Então, esse aqui é um outro cálculo, é um outro problema. Tudo bem, a gente já pode mostrar para vocês aqui agora esses problemas. Então, aqui, por exemplo, aqui ele está entrando para o terminal positivo. Então, aqui ele está recebendo uma potência de 5 vezes 6 de 30 miliwatts. Aqui está recebendo, está dissipando uma potência. E aqui ele está entrando a corrente para o terminal negativo. Então, ele fornece uma potência de 30 miliwatts. Está aqui, a potência. Por exemplo, se fosse respeitando esse caso aqui, que componentes fornecem 12 watts, ou seja, que componentes fornecem 30 miliwatts. Quem fornece é A, quem fornece é D. A e D estão fornecendo energia e B e C estão absorvendo energia. Tanto que a potência PA, que está perguntando aqui, ó, componentes fornecem, então seria A e D. Quem recebe é B, que a corrente aqui está entrando para uma posição, e a corrente aqui entra para terminal positivo, corrente aqui, e a corrente aqui é o terminal negativo. Então, negativo, esse circuito, esse componente está fornecendo energia. Aí ele pergunta, por exemplo, C ou B, que componentes absorvem 12? Que seria que componentes absorvem 30 miliwatts. Quem absorve é B, C. Quem fornece é A e D. Aí na C, qual é o valor da potência fornecida pelo componente P? Ó, B. A C, qual é a potência recebida por B? B, ele está recebendo uma potência de 30 miliwatts. D, qual é o valor da potência fornecida pelo componente? Qual é o valor da potência recebida? Ah, não, tá certo, tá certo. Aqui, ó. Qual é o valor da potência fornecida pelo componente B? Fornece uma potência de menos 30 miliwatts. Tem que ser algo negativo, já que ele está absorvendo. E aí ele está dizendo qual é o valor da potência fornecida por D. D, ó, pergunta fornecido. É fonte? É. Então ele fornece uma potência de mais 30 milivolts. Na verdade, aqui, da forma como está aqui, ele fornece mais 30 milivolts. Mas, na verdade mesmo, meu problema era esse aqui. Era esse aqui. A entra pelo positivo, 4 vezes 30, então ele absorve 12 volts. Aqui, B, ele está entrando pelo terminal negativo, então ele fornece 12 volts. O C, ele também está entrando pelo negativo, então ele vai fornecer também. O D, ele vai entrar pelo positivo, então ele vai absorver 12. E aí a pergunta passa a ser, que componentes fornecem 12? Eu venho aqui, componentes que fornecem são justamente B e o C. Componentes fornecem são os componentes B e C. E componentes absorvem, vamos ver aqui. B. Componentes absorvem 12 watts. Quem absorve 12 watts é A, aqui, 3A, absorve, e o D, que absorve também. Absorve A e D. Aí ele está perguntando em C. Qual é o valor da potência fornecida? Potência fornecida pela corrente B. Vamos ver o B aqui. O B, ele fornece uma 12 watts. A pergunta. B, B, C.
Qual é o valor da potência recebida? Leia com atenção. Aqui, ó, B, ou C, desculpa. Quais são os que absorvem? Absorve é A e D. Agora vamos ler com calma. Qual é o valor da potência recebida pelo componente B? Mas o B aqui, ó, ele não está recebendo, ele está fornecendo. Então, se ele está fornecendo uma potência 12, como se ele estivesse recebendo uma potência de menos 12. Então, ele recebe uma potência de menos 12. Aí depois, ele vem aqui e pergunta no item D qual a valor da potência fornecida, é recebida pelo componente, e outra qual a potência fornecida por B. B, de fato, o B aqui, ó, B aqui está fornecendo. Então, ele fornece uma potência de 12 watts. Ele fornece aqui 12 watts. Está fornecida 12 watts. E depois, qual é o valor da potência fornecida pelo componente D? Vamos olhar o componente D. Ele está absorvendo potência. Ele absorve potência 3 vezes. A corrente entra pelo terminal positivo. Tá recebendo. Então, se ele está recebendo, a nossa potência aqui vai ter que ser o negativo. Menos 12 watts. E agora a gente pode ir para a última pergunta, que é algo interessante, que é sobre valores. Então aqui é sobre valores. O que você gasta? O fone elétrico é atravessado por uma corrente constante de 10 amperes, com uma tensão de 110. Então aqui, esse fone elétrico, a gente pode imaginar que esse fone elétrico é simplesmente uma resistência. Então 10 vezes 110 vai dar 1.100 volt-ampere, ou watts, volt-ampere. O fone é usado por 2 horas, então nós passamos a ter uma relação que a gente tem que trabalhar com segundos. Então 2 vezes 60 minutos vezes 60. Determine a carga em coulombs que atravessa o forno. Então nós temos que calcular toda a carga. A carga aqui, então, seria a carga integral de I dt, que é simplesmente a corrente I vezes a integral de dt. Então vai ser I vezes tempo final menos zero. Então aqui é a pergunta, a nossa corrente é coulomb segundo. Então quantos segundos há em 2 horas? Uma hora tem 60 minutos e segundos. Então uma hora tem 3.600 segundos. Então 2 horas tem 2 vezes 3.600 segundos. São 7.200 segundos. Então a carga total vai ser a corrente multiplicada pelo tempo final em segundos. Então são uma corrente de 10 amperes multiplicada por tempo de 7.200 segundos. Então vai dar 72.000 coulombs. 72 quilocoulombs. Aí vem a potência. Então, vamos ver o que é a pergunta aqui. Ó. Determine a potência recebida pelo forno. Então, o forno vai receber uma potência. É tensão vezes corrente. 110 vezes 10 dá 1.100 watts. Ou seja, 1.100 watts ele vai sendo recebido a cada segundo. Ele recebe a cada segundo. Aí depois ele faz uma outra pergunta. Se a energia elétrica custa 12 centavos o quilowatt-hora, determine o custo da energia elétrica usada para alimentar este forno. Então, aqui no item C, custo da energia elétrica, quilowatt por hora. Quilowatt. Uma hora são 2 horas. Só que a potência aqui, então, é potência 1.100 vezes o tempo 2. Então, 2.200 watts. Só que eu tenho que converter isso aqui para quilowatt. 2,2 kWh. Ele está me dizendo que o custo aqui da energia é em 12 centavos por quilowatt-hora. Então, eu tenho que ver quantos quilowatts foram usados. Quantos quilowatts-hora foram usados. E a gente tem que saber, então, que nosso custo vai ser o tempo aqui, então, a energia, na verdade, total, a energia vezes o custo. A energia é dada em 2,2 kWh,
multiplicado por 0,12 dá 0, ou seja, dá 0,165 reais, vamos dizer. Então, como são centavos, tem que dividir por 2 centavos. Então dá 26,4 centavos. Ou, se você preferir, 0,264 reais, que é igual a 26,4 centavos. É evidente que a gente não tem 4 décimos de centavo. Tem 1 centavo que é o mínimo. Ok. Então aqui nós acabamos com a nossa aula.